Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, em especial o CMP Sindicato, que estará acompanhando o nosso grande expediente, onde a gente agradece não só a presença, mas toda a luta desse sindicato em defesa da educação e da carreira dos professores. Quero cumprimentar também o Sindicato dos Vigilantes, que estão presentes, que estarão aí acompanhando a discussão do projeto do vereador Milani. E também quero mandar um abraço aqui, cumprimentar o meu amigo Paulão, autodefensor da PAI, que hoje está aí representando as pessoas com deficiência. Seja bem-vindo, Paulão. Meu primeiro grande expediente desta legislatura. Sempre digo que o grande expediente sempre é um momento de muita emoção. É a oportunidade que a gente tem de trazer temas que no dia a dia, aqui na sessão da Câmara de Vereadores, a gente não consegue abordar com tamanha profundidade que merece. E não poderia ser diferente. Este grande expediente eu estarei marcando como mais um espaço de fala da educação. Deixa eu ver se eu me entendo aqui com o aparelhinho. Dá certo. Do chão da escola pública para a Câmara de Vereadores. Esta tem sido a nossa marca, enquanto mandato. Mandato este que eu tenho muito orgulho de dizer que ele é coletivo, que ele é participativo, que é propositivo. E que surgiu da necessidade de termos aqui na Câmara de Vereadores um mandato que priorizasse a educação e que trouxesse a voz da educação pública para esse plenário. Por vezes eu estive aqui, do lado de lá, acompanhando as votações, as discussões. E muitas vezes, como professora que sou, não me sentia representada, porque é diferente. Diferente você defender a educação, mas quando você sente o chão da escola pública, as dores, as alegrias, isso traz uma conotação diferente na luta, também enquanto mandato, enquanto parlamentar. Em 2020, eu fui desafiada por professores, mulheres, pessoas que me acompanharam durante toda a minha trajetória, seja nos grupos de jovens, na liderança, no sindicato, na escola, em todos os espaços onde passei. E me desafiaram que eu colocasse o meu nome à disposição. Naquela ocasião, eu nunca tinha sido filiada a um partido político. Eu só me filiei em 2020, onde, de forma coletiva, nós escolhemos o partido no qual eu estaria me filiando e construímos todo aquele processo onde conquistamos uma cadeira histórica, com a participação de mais de 200 pessoas construindo, sem dinheiro, mas com muita vontade de trazer para esse parlamento representação para a educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o primeiro grande expediente da 19ª legislatura. E é importante a gente marcar em nome de quem que a gente fala, qual que é a representação que a gente carrega, sobretudo para a gente não esquecer da onde a gente veio e, de fato, quem a gente representa aqui neste parlamento. Então, com muito orgulho mesmo, eu represento a educação. Orgulho e responsabilidade, porque nos cobram muito por ser professora e estar vereadora. A responsabilidade, ela triplica. Mas, com certeza, eu tenho muitas pessoas que caminham ao meu lado, que faz com que esse desafio se torne mais fácil. Então, meu agradecimento a todo o nosso coletivo, ao conselho do mandato, ao meu gabinete, essas 3 mulheres guerreiras que diariamente me aguentam, porque não é fácil, né? Mas nunca foi fácil, né, gurias? Então, a gente encara os desafios de forma tranquila e responsável. Dito isto, eu gostaria de iniciar o tema deste grande expediente.
é um novo mandato, são novos desafios, mas com as mesmas convicções e as mesmas determinações. Seguiremos de forma incansável, lutando pela educação pública de qualidade, pelos profissionais da educação e pelos servidores públicos, priorizando a defesa dos direitos das nossas crianças, das pessoas com deficiência e a luta pelo fim da violência contra a mulher no nosso município. Nosso mandato tem como um pilar importantíssimo, que é a educação de qualidade. Para nós, a educação é a prioridade das prioridades. E, nesse momento, eu quero me referir um pouco à minha trajetória. Os senhores e senhoras sabem que eu visito escolas semanalmente com um cronograma que garante a gente conseguir estar passando por todas, aonde é fundamental, não tem como representar a educação, vereador Douglas, se a gente não escuta quem vive diariamente a educação, sejam os professores, sejam os nossos alunos ou ainda a comunidade escolar. Os senhores e senhoras, a maioria aqui conhecem muito bem a cidade e se localizam pelo nome de ruas. Eu me localizo pelo nome das escolas, porque é esta a minha referência. Pode até ser que eu não conheça o nome de todas as ruas que tem no município de Passo Fundo, mas eu tenho convicção de que eu conheço o nome de todas as escolas e a sua localização aqui no nosso município. Vou, hoje, fazer uma fala da educação um pouco diferente. Eu acredito que, para a gente poder avançar na educação, a gente precisa reconhecer a profissão do professor como foco da qualidade da educação. E hoje peço, com licença, para os professores que estão aqui, para a comunidade escolar que está nos acompanhando, para direcionar a minha fala à profissão docente. Eu acredito que a educação, a profissão docente, ela precisa ser uma prioridade para além das mídias sociais, dos títulos ou ainda das disputas políticas. Em período de eleição, a gente escuta falar muito sobre educação, sobre a profissão docente. Depois, este debate, ele deixa de acontecer. Acredito que no município de Passo Fundo a gente tem que ter um diagnóstico claro da realidade da educação, com os fatores de risco e com os desafios que a gente precisa enfatizar para poder avançar. Fui atrás de alguns números esses que não, embora sejam números oficiais, eles não estão atualizados. Segundo o INEP, são 112 escolas no nosso município. A gente sabe que é muito mais. Alunos, em torno de 25 mil alunos. Nós estamos na casa de 30 mil alunos. Professores, 1.663. Só a rede municipal é 1.400. Então, a gente sabe que esse número é muito maior, mas são esses os números oficiais que temos. Só nesses 6 meses de mandato, nós visitamos em torno de 60 escolas. Algumas mais do que uma vez, como é o caso da Padre Zezinho, da EMEI Padre Zezinho, por necessidade. Aonde a gente consegue perceber, e aqui peço a atenção dos senhores e senhoras, porque a gente consegue identificar o que a gente precisa para melhorar a qualidade da educação, com base nesta realidade. A estrutura física das escolas, seja telhado, rede elétrica, cercamento, cobertura de quadras, parquinhos, em alguns casos, até uma nova escola. Nós avançamos, sim, avançamos. Cada ano se avança um pouquinho mais. Nem sempre na velocidade que a educação merece e necessita. Os alvarás, já denunciei aqui nessa tribuna por inúmeras vezes, nós temos escolas que ainda não têm os seus alvarás em dia. Equipes de apoio, a gente precisa
que os professores tenham à sua disposição especialistas para atender os alunos incluídos. Falta no município de Passo Fundo um centro clínico para os alunos incluídos. Tenho dito, os professores estão sozinhos com a inclusão. Esse é um debate, uma responsabilidade da sociedade como um todo e, sobretudo, que se tenha estruturas que comportem essa realidade. Recursos humanos, monitores, professores, segurança, secretários das EMEIs, avançamos, mas tem EMEI que ainda não tem secretário o dia todo à disposição da equipe de profissionais e da comunidade. Falta ainda professores, e nós já estamos há 6 meses do início deste novo mandato do prefeito Pedro Almeida e dos nossos. Problemas em decorrência à terceirização, semana passada falei, das auxiliares de educação infantil que vão ficar aí 15 dias sem receber salários. Segurança e proteção escolar, falta de vagas e de tempo integral. O tempo integral precisa avançar mais, se a gente quer segurança para as nossas crianças, se a gente quer melhorar a aprendizagem. Baixos salários dos profissionais da educação, sobrecarga de trabalho e condição de trabalho. Somado isso, o adoecimento e a violência nas escolas. Nossa, parece um cenário caótico. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos muitos problemas que precisam de soluções rápidas. Tem escolas que têm muitas vidas que dependem daquele espaço escolar. A educação, diferente do político, não vive de marketing. Nós, muitas vezes, vivemos de marketing. A educação, não. Ela precisa de ações concretas, prioridades e investimentos. Quero falar aqui bem rapidamente sobre o orçamento. Aqui no município de Passo Fundo, 35% do orçamento vai para a educação. Efetivamente, no ano passado, foi utilizado 32,80% do orçamento. Ou seja, o município de Passo Fundo está utilizando menos do que a previsão legal. Desses 35, 15% vai para a Universidade Popular, segundo a lei orgânica do nosso município, que é a Escola das Profissões hoje. É um montante significativo, que acredito que merece a nossa atenção. Em uma outra oportunidade, a gente vai discutir sobre orçamento e sobre prioridades de utilização deste orçamento. E agora, efetivamente, eu entro no foco da nossa conversa de hoje. Nós, vereadores, a gente não estipula salário de professor. Isto é correto. Mas a gente vota, a gente tem opinião, a gente tem influência e a gente tem liderança. Não deveriam ser os professores que deveriam estar fazendo mobilização ou greve por salário. Deveríamos ser nós, vereadores, vereadoras, a sociedade. E eu vou explicar o porquê disso. Vamos nos questionar qual que é a importância do professor, da professora na nossa vida. Vamos olhar para nós. Todo mundo aqui se lembra de algum professor, alguma professora que fez a diferença na sua vida para a gente ser quem somos e estarmos aonde estamos. Qual que é a importância do professor para a cidade de Passo Fundo? Se nós temos essa cidade pujante, com um orçamento que nos orgulha tanto, qual foi a importância do professor para o desenvolvimento da cidade de Passo Fundo? Eu digo com convicção, muita importância. Eu sempre falo, não existe desenvolvimento econômico sem educação e não existe educação sem professor. E é nisso que a gente vai se deter hoje. Infelizmente, a gente tem estudos que apontam que a gente vai ter um apagão da profissão professor, aonde se estima que a gente caminha para não termos mais esses profissionais. Hoje, a adesão a vagas em concursos públicos e a evasão precoce da carreira são problemas graves.
com 58% dos estudantes de licenciatura abandonando os cursos. Fica claro que os salários e as condições profissionais precisam ser reavaliadas, ou nós não teremos professores no município de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul e no nosso país. A Senesp tem uma pesquisa onde ela aponta o envelhecimento desta categoria. É uma categoria envelhecida, ou seja, quem está se aposentando não está entrando o mesmo número de profissionais conforme as aposentadorias. A idade média desses profissionais tem aumentado significativamente. E um estudo aponta que teremos um déficit de 235 mil professores em 2040. Não é esta vereadora falando, são dados, são pesquisas e pesquisas sérias. Fatores, de uma forma um pouco mais resumida, com um pouco mais de dados, que depois eu posso passar para os senhores e senhoras. A carreira docente perdeu a atratividade. Os nossos jovens não querem mais ser professores, serem professoras. Tem aqui o vereador Pereto que trabalha para o ensino médio. Quando a gente faz aquela pergunta que todo mundo um dia respondeu, qual a profissão que você quer ser no futuro? Infelizmente, a gente não tem mais a resposta. Eu quero ser professor, eu quero ser professora. Muito embora todo mundo reconheça que é uma profissão importante, fundamental para o desenvolvimento do nosso país. 53% dos cursos de licenciatura, não, deixa eu rever aqui. Em 10 anos, o crescimento de novos alunos em cursos de licenciatura foi de 53,8%, enquanto em outros cursos, 76%. Ou seja, a entrada no ingresso à licenciatura é muito maior. Quando eu me formei, era em torno de 60 alunos por turma, em 3, 4 turmas. Esses dias fui ali na UPF trabalhar com uma turma, não tinha 20. E uma única turma. Então, precisa, sim, olhar para essa profissão. O envelhecimento, que já falei, a questão dos salários muito baixos. Hoje, em média, a categoria ganha 2.680, e isso não é entrando na categoria. Isso é metade para o fim da vida profissional. As condições precárias de trabalho, infraestrutura inadequada, sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento social também contribuem para a escassez de profissionais. Vamos somar a baixa remuneração, a precarização, as cargas horárias elevadas e o desrespeito. Tudo isso resulta no abandono desta profissão. Falo aqui um pouco sobre os reflexos da baixa remuneração, da precarização. Se a gente for olhar entre as profissões em curso superior, o professor, a professora, são os que menor recebem o salário para quem tem um curso superior. Considerando que boa parte, por exemplo, o vereador Tchequinho, da nossa rede municipal, são mestres, são doutores, pessoas que passaram a sua vida inteira estudando para ganhar 2.500, 2.700. Quanto a fatos, não existem argumentos. E aqui, vereador Milani, eu trago 2 folhas de pagamento de professores. Uma mais do lado direito, meu lado direito, do estado do Rio Grande do Sul, e do meu lado esquerdo do município. O mesmo professor que tem 2 matrículas, mestre em educação, ou seja, ele estudou em torno de 9, 10 anos. O salário dele no estado do Rio Grande do Sul, em torno de R$ 3.014, 10 anos de profissão, sendo que ele é classe B, ou seja, tem licenciatura, tem curso superior. Do outro lado, a folha de pagamento dele do município de Passo Fundo,
3.228, ele tem 5 anos de rede e ele está no nível 3, ou seja, nível pós-graduado, então, ou seja, um nível maior do que do Estado. Esse mesmo professor que é mestre em educação, ele passou agora no concurso do município e não assumiu. Não assumiu, porque não valia a pena financeiramente. Eu sou de uma geração onde nós ganhávamos 80% acima do piso nacional da categoria. Hoje nós temos quase que um empate técnico em condições diferentes com o estado do Rio Grande do Sul. Eu sou da geração de professores que a gente comemorava quando passava num concurso público do município, que era que se equiparava a mudar de classe social, Douglas. Hoje isso, infelizmente, não existe mais. Para isso, e aqui não estou culpando, né, prefeito A, prefeito B, prefeito C, embora a gente saiba quem defasou o nosso salário, mas a importância do professor ser o centro do debate para a qualidade da educação. Não existe educação sem professor. Por fim, eu faço um apelo para os senhores e senhoras. De uma forma muito simples, respeitosa, eu peço que nós possamos intervir no futuro da nossa cidade. Porque dizer que a gente não vai ter mais professores no futuro próximo, porque 2040 já está aí, significa que a gente tem que tomar uma atitude, vereador Mandioca. Não dá mais para olhar para esta realidade e ficar na inércia. Não dá mais para ver isso e não fazer nada. Não dá mais para a próxima database, em março do ano que vem, esta casa lotada, os professores revoltados, e a gente simplesmente votar sim ou não. Meu apelo, não sei se vai dar certo, se não vai, mas é uma alternativa. É que a gente possa olhar para a estrutura da Câmara de Vereadores e que a gente se mova, vereador Ninharã, diante desta realidade. Que a gente faça aquilo que o senhor sugeriu por vezes, criar uma comissão e discutir a valorização do professor em Passo Fundo. Pode ser que a gente não consiga mudar a realidade do Estado do Rio Grande do Sul, porque não somos deputados, mas nós somos vereadores e vereadoras. E nisso a gente tem, sim, como intervir diante desse cenário. Peço encarecidamente que os senhores e senhoras assinem o projeto de resolução que está no sistema, que cria a Comissão Especial de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Passo Fundo. Pode ser que a gente não mude a realidade, mas essa legislatura vai poder olhar lá em 2040 e dizer que ela tentou fazer alguma coisa para mudar esta conjuntura. Está no sistema, conto com os senhores e senhoras. Vou pedir agora para o Miqueias colocar para nós um vídeo do dirigente do CMP Sindicato, professor Tiago. Lembrar que a defasagem salarial é o principal mote que nos traz até aqui. De 2010 até 2025, nós temos 80% de prejuízo frente ao piso nacional do magistério. Um professor lá atrás, em 2010, que entrava no magistério nível 2, ele recebia 80% acima, 85% acima do piso nacional do magistério. Hoje, esse professor está recebendo 5% e na iminência de começar a receber por completivo, caso o Executivo não reconheça janeiro como a nossa data base. Mas, para além disso, isso vem acarretando uma série de prejuízos para o magistério. A precarga que o professor é acometido por conta da inclusão, do excesso de burocracia. Tanto é verdade que agora a Secretaria Municipal de Educação está atacando e retirando uma série de exigências que ela fazia, que era desnecessária, talvez, no processo ensino-aprendizagem, que é o final da educação. Isso, tenho certeza, vai repercutir demais ali no fim. Então, estamos num processo de diminuir a sobrecarga do trabalho do professor, né? Nós temos também a questão do adoecimento.
No município de Passo Fundo, quase 20% dos professores colocam um atestado de 14 dias ou mais. Isso não existe em nenhum setor da administração pública ou privada. Se fosse numa indústria, o Ministério Público do Trabalho, se o índice de adoecimento e atestados superiores a 14 dias superassem os 4%, o setor ia ser fechado e ia investigar o que estava acontecendo. Pois bem, no município de Passo Fundo, os professores eles estão sistematicamente adoecendo e colocando atestado. Isso coloca em xeque a capacidade da rede das escolas trabalharem e atenderem a nossa comunidade. Então, a gente tem que ter um olhar para esse adoecimento da categoria. E outro fator que nos traz à tona todos esses problemas que seriam muito bem-vindo, então, essa comissão, é a questão das exonerações. Como os nossos professores eles estão recebendo muito pouco, eles estão tendo uma sobrecarga demais de trabalho e eles estão adoecendo, eles acabam, no final, se exonerando. Nós tivemos, nesse último concurso, algo em torno, no ano passado, 110 professores nomeados, mais os 90 nesse ano. Só agora, nesse ano, nós tivemos 90 nomeados no início do ano. Muitos de vocês estavam lá na UPF. Quase 20 já pediram exonerações. Do outro concurso, 50% dos professores nomeados, eles pediram exoneração. Passou do momento de nós enfrentarmos essa situação. E nós, do CMP Sindicato, contamos com o apoio de vocês e pedimos para que todos vocês assinem, né? Por isso, todas as vezes que nós passamos os gabinetes de vocês, muito embora algumas divergências, todos veem legitimidade na nossa pauta e defendem as nossas reivindicações. Agora é o momento. A gente conta com o apoio de vocês. Mais uma vez, obrigado, professora Regina, por ter protocolado essa comissão especial para avaliar a questão da valorização dos profissionais da educação. 50% dos professores chamados no último ano não assumiram o concurso no município de Passo Fundo. Isso é um dado gritante. Como o professor Tiago falou, em qualquer outra categoria, isso seria um número suficiente para a gente parar, sentar, avaliar e ver o que está acontecendo. Confesso aqui para os senhores e senhoras e reconheço que a Secretaria Municipal de Educação tem tentado fazer alguns movimentos, sobretudo, para diminuir a sobrecarga de trabalho e o adoecimento no local de trabalho. Quero aqui já agradecer a vereadora Ada, a vereadora Marina, o vereador Tchequinho, a vereadora Eva, o vereador Milani, o vereador Iriel, o vereador Rufa, o vereador Gilmar Fuga, que já assinaram a resolução. Lhe concedo a parte, vereadora. Vereadora Regina, gostaria de parabenizar a senhora pelo seu grande expediente. Como sempre, quando se fala em educação, a senhora é a nossa referência aqui dentro da Câmara de Vereadores. Agradeço pela colega que a senhora é. Temos algumas divergências ideológicas, nem por isso, em algum momento, nós divergimos ou brigamos, muito pelo contrário, sempre tentamos convergir as nossas ideias para o melhor, para a nossa educação e também os outros projetos. Então, eu quero lhe parabenizar pela pessoa que a senhora é, pela completude que nós temos em muitos projetos e que Deus continue lhe abençoando. Amém. Muito obrigado, vereadora Ada. De fato, a senhora é uma parceira aí em tudo que a gente vem apresentando nesta casa. O vereador Edson também me disse que já assinou o projeto de resolução. Muito obrigado, vereador. Lhe concedo a parte, vereador Douglas. Regina, primeiro, parabenizar pela tua trajetória, como você pauta a educação nesse município, pela tua luta, pela tua experiência. Quanto à comissão, a gente começa por caminhos, às vezes, diferentes, situação, oposição, mas dentro do respeito da divergência, alterando um pouco ali, batendo um papo mais adiante ali, na tribuna ou na vida pessoal, né, quando a gente pode partilhar alguns momentos, nem sempre alegres, mas gostaria de pedir à bancada do PSD que fizesse como eu fiz agora e assinasse o pedido dessa comissão. Obrigado, senhores, assim como eu peço a toda a situação, que se puder assinar, porque isso aqui é para o bem dos professores. E falando isso, eu respeito e aplaudo a tua trajetória. Obrigado. Muito obrigado, vereador Douglas. O vereador Douglas tem sido um parceiro, a gente tem participado mensalmente das reuniões com a secretaria e vem nos ajudando bastante. Por favor, vereador Niarã. Vereadora Regina, eu quero parabenizar pela sua postura, né? A gente sempre
debatendo, sempre divergindo algumas ideias, mas faz parte da política, e dizer do valor que tem o professor em Passo Fundo. Eu sempre digo, a minha filha teve escola pública aqui, foi muito bem educada, né, na questão da metodologia escolar, e dizer que pode contar conosco também para acompanhar a senhora no seu encaminhamento. Tá? Um abraço. Muito obrigada, vereador Nharan, vereador Meirelles, que usa a palavra. Gratidão a todos os colegas. Sei que em momentos temos divergências, mas acredito que este é um tema que merece a nossa unidade. Muito